Presidente Osmar Stabile do Corinthians. Osmar, primeiro queria desejar a você uma boa noite e gostaria de fazer a rápida pergunta. O clube fala em comum acordo na definição da saída do Fabinho, mas de alguém parte o pedido pela saída. Queria entender se foi do Corinthians ou do próprio profissional. Mais uma vez, boa noite, Osmar, e obrigado por topar a entrevista conosco. É Fabiane que está falando? Desculpa aí. Fabiane, Luiz Fabiane, isso. Fala, Luiz Fabiane, tudo bem? Oi, presidente, boa noite. Boa noite, Capriotti. Boa noite, presidente. Olá, presidente. Boa noite, Capri. Boa noite, presidente. Boa noite. Muito obrigado por nos atender. Tudo bem, presidente? Um abraço. Parabéns pelo título, presidente. Parabéns. Opa, obrigado. Ô, presidente, bom, acho que repete a pergunta aí pro presidente, Fabiane, daí a gente, claro. Cada um tem uma pergunta aqui também, mas o Fabiane já fez uma pergunta para o senhor. Vamos lá. Isso, presidente, rapidamente, só para entender a respeito da saída do Fabinho Soldado. Em nota oficial, o clube fala em comum acordo, mas a gente sempre sabe que de alguém a decisão parte. Foi o Fabinho que procurou o Corinthians para externar alguma insatisfação ou o Corinthians já havia comunicado o Fabinho de alguma insatisfação com esse trabalho recente? Obrigado. Boa tarde novamente para todos aí, satisfação em falar com vocês. É o seguinte, o Fabinho já tinha comentado comigo há algum tempo atrás a necessidade dele fazer um período de descanso agora a partir do término da temporada, e aí nós estivemos conversando e ficamos de conversar hoje, por exemplo, para a gente poder saber de que forma a gente ia tratar isso. Nós conversamos, ele pediu que ele tenha um contrato até o final do ano que vem, que se nós pudéssemos fazer um acordo para a saída dele, né? E eu perguntei o motivo, ele falou, não, o motivo eu já coloquei na imprensa e tal, foi aquele que eu coloquei pós o campeonato e tal, e que eu gostaria de descansar um pouco o período aí para ficar fora um pouquinho do futebol, e algum tempo depois eu volto para o futebol. Conversamos, não tem problema nenhum, fizemos um acordo e para ele não pagar as multas, e ele acabou saindo. Eu não tenho como manter um profissional do nível da necessidade do Corinthians se ele não está com vontade de ficar. Se ele não está com vontade de ficar, realmente a gente facilitou para que ele fosse sem problema nenhum. Agora, presidente, ele não está com vontade de ficar ou não estava com vontade de ficar porque foi queimado no Corinthians? E eu te faço essa pergunta porque o Memphis Depay foi muito claro depois do jogo lá no Maracanã, na ótima pergunta do Bruno Migliozzi, que viralizou. O Migliozzi perguntou para o Memphis e a pergunta viralizou, a resposta viralizou na pergunta do Bruno Migliozzi. O Memphis foi muito claro. Tem gente dentro da diretoria do Corinthians atrapalhando o clube. A questão do Fabinho Soldado, foi gente de dentro aí que atrapalhou o Fabinho Soldado? Hipótese alguma. Nós blindamos o futebol desde o momento que eu entrei. Nenhum conselheiro, nenhum associado, nenhum torcedor apareceu dentro do CT do Corinthians. Quem continuou trabalhando lá foi o presidente, juntamente com o departamento técnico, com a estrutura que tem dentro do CT do Corinthians. Nem hipótese alguma, ninguém interferiu em nada. Se as redes sociais incomodam alguém, para mim não incomoda as redes sociais. A pessoa, ela quer desabafar nas redes sociais, pode desabafar. Eu não tenho problema nenhum com redes sociais, não tenho problema nenhum com quem critica ou quem deixa de criticar. Cada um tem seu pensamento, tem sua maneira de dizer. Não me incomoda em hipótese alguma. Tem gente que pode se incomodar com as redes sociais? Sim, pode. A gente vê pessoas de todos os níveis dentro do mundo. As pessoas podem se incomodar. Eu não me incomodo. Então, se teve alguma coisa, foi através das redes sociais. Não teve nada. O Corinthians foi blindado, o futebol do Corinthians foi blindado o tempo todo, tanto é que a gente obteve o resultado final. Se não tivesse sido blindado, como era antes, jogado de qualquer jeito, ia qualquer pessoa ia lá, as pessoas frequentavam o CT do Corinthians e ninguém conseguia blindar. Eu consegui blindar e não deixei ninguém participar. Então, eu quero dizer para vocês que não teve nenhum problema relacionado ao presidente do Corinthians. Teve outros problemas que ele não colocou especificamente para mim, eu não sei. Ô, presidente, mas e quem o Memphis estava se referindo, então? Aquela resposta. Eu vou conversar com ele assim que ele voltar. Assim que ele voltar, eu vou conversar com ele, porque ele já só... Comigo não tem problema nenhum, ele me abraçou no vestiário,
nós tivemos abraçados o tempo todo, fechamos a roda, na hora de fechar a roda, nós estivemos juntos, estivemos do mesmo lado a lado, não teve problema nenhum, eu não tenho problema nenhum com o Memphis, com nenhum atleta, com nenhum executivo de futebol, sempre estive junto com eles, no momento difíceis, no momento mais tranquilo, nós estivemos sempre juntos. Então, não teve problema nenhum, o presidente sempre deu apoio, deu condições, colocou os salários em dia, colocou os direitos de imagem em dia. Nós vamos fechar o ano, se Deus quiser, com todos colocados em dia. O Corinthians chegou a ficar 11 meses atrasado com o direito de imagem, hoje está tudo em dia, fechamos o mês de dezembro, pagando todas as nossas contas. Presidente, o Dorival Júnior disse depois da conquista que o Fabinho foi uma figura espetacular e que ele considera o Fabinho um dos melhores executivos hoje com quem ele trabalhou e que ele gostaria que o Fabinho permanecesse. O senhor acha que a saída do Fabinho pode acarretar também na saída do Dorival ou o senhor não pensa dessa maneira? Hipótese alguma. Nós voltamos a repetir o que a gente tem falado aí, que grandes profissionais já passaram dentro do Corinthians, grandes atletas já passaram dentro do Corinthians, e nós, em hipótese alguma, vamos deixar o Corinthians cair em virtude de um profissional ou outro profissional que deixa o Esporte Clube Corinthians Paulista. Hipótese alguma. O Corinthians vai continuar, o Corinthians tem 115 anos de existência e não vai mudar nada. O Corinthians vai continuar trabalhando dentro do que é estabelecido e nós temos certeza que a gente vai passar por esse momento. E, quer dizer, já passamos por um momento importante agora, no domingo passado, que foi a conquista da Copa do Brasil, e eu tenho certeza que nós vamos conquistar muito mais no ano que vem. O Dorival fica na sua opinião, então, independentemente de qualquer coisa. O Dorival está conosco, fechado, não tem problema, é meu técnico no ano subsequente. Ô presidente, ô Capilanes, um abraço para o senhor mais uma vez, parabéns pela conquista. Ô presidente, obviamente que eu vou acreditar na palavra do senhor, né? Isso aí é indiscutível até que prove o contrário. E o Globoesporte.com, que é um site, né, uma emissora de muita credibilidade, divulgou inclusive que o Memphis teria dito no vestiário que tinha uma pessoa naquela rodinha após o título que vazou o contrato dele. E muita gente está apontando o dedo por Armando Mendonça. O senhor confirma de fato essa informação envolvendo as declarações do Memphis, que aparentemente está bastante irritado com algumas questões do Corinthians extracampo? Então, ele não disse o nome, quer dizer, não dá para eu dizer para vocês o que foi dito. Ele realmente falou isso, que tinha pessoas que acabou vazando o contrato dele, mas não citou o nome de ninguém. Perfeito. Pode algum, não foi citar o nome de ninguém. Presidente, sabe o que eu acho esquisito? É que o senhor conseguiu blindar, de fato, o CT, acabou aquela mamata de muita gente ficar no dia a dia acompanhando, vocês conseguiram blindar junto com o trabalho do Fabinho, ninguém mais entra no CT sem autorização do senhor e do Fabinho, mas aparentemente o Fabinho ele ficou incomodado com essas questões extracampo. Se vocês conseguiram blindar o dia a dia e não à toa o Corinthians foi campeão, o Fabinho está saindo do Corinthians mais pela, entre aspas, pressão e crítica das redes sociais? Então, ele não deixou claro para mim. Ele simplesmente disse que ele preferiria sair nesse momento e que eu não sei se ele está incomodado com as redes sociais ou com alguém que disse alguma coisa para ele em qualquer momento. Ninguém frequentou o CT do Corinthians durante o período que eu estou como presidente. Então, lá no CT profissional, ninguém incomodou o Fabinho. Se teve algum incômodo fora de lá, talvez seja nas redes sociais, que eu fiquei pensando. Quer dizer, ele não disse para mim quem seria e também eu não quis forçá-lo a falar, porque cada um fala, se quer falar, fala, se não quiser falar também não fala. Eu não tenho essa preocupação. E uma última para liberar o senhor da minha parte, muita gente falando sobre a questão envolvendo o relacionamento com o Fran Papaiordano, que ainda interage bastante, muito assíduo dentro do futebol. O Papaiordano, ele apita muito no departamento de futebol hoje em dia? Nada. Não apita nada, não fala nada, ele não tem participado, na verdade, ele é presidente da comissão de futebol, que dá sugestões, ele pode dar sugestões como presidente, como todas as comissões do conselho é assim, ela não é executiva, ela é só informativa, ela pode dar informações, ela pode falar alguma coisa,
mas decisões não da comissão, a decisão é do presidente. Então, em hipótese alguma, qualquer decisão que se tomou dentro hoje do CT foi tomado através das comissões. Em hipótese alguma, foi tomado através do presidente. Tanto é que nós renovamos vários contratos, nós trabalhamos com vários jogadores, trouxemos o Vitinho naquela janela, enquanto nós pudemos, a última janela, trouxemos a custo praticamente zero, foi importante para a conquista também do Corinthians agora, todos foram importantes, inclusive o Vitinho. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que não teve interferência de ninguém. Da minha parte, toda vez que alguém pudesse ir para o CT, se fosse a parte administrativa, se fosse a parte financeira, ou se fosse a parte jurídica, sempre foi comigo, nunca ninguém entrou lá sozinho. Sempre para poder, para blindar o futebol, não deixar ninguém se envolver no futebol. Então, o Corinthians está tranquilo, tanto é que nós obtivemos resultados. O resultado está aí, ganhamos a Copa do Brasil. Presidente, chegou para nós aqui que o senhor poderia, agora na virada do ano, deixar a presidência, por uma questão de saúde e, ao mesmo tempo, questão física também, por ter que aguentar o dia a dia do futebol. O senhor pensa nisso? É algo que é plausível? Alguma, esses dias... Ô, Pretzel, esses dias eu joguei na arena e fiz um golaço lá, Pretzel. Tô bem fisicamente, fazendo gol. Porra, você acha que eu vou parar? Hipótese alguma, eu sabia que era o Corinthians, sabia de todas as dificuldades, sabia o que eu teria que enfrentar pela frente. E que é isso? Eu tô bem fisicamente, tô bem mentalmente, tô tranquilo, não tem problema nenhum. Corro todos os dias, jogo futebol ainda. Estou tranquilo, não tem isso não, fisicamente não tem problema de saúde nenhum. Graças a Deus não tomo remédio para nada. Ótimo, muito bom. Mais saúde para o senhor. Presidente. Obrigado. Presidente, o senhor vai pagar o Transferban? O dinheiro da premiação da Copa do Brasil vai servir para pagar o Transferban? O senhor vai eliminar essa pendência aí do Corinthians? E acrescento, presidente, a última da minha parte também, o Alessandro Brito do Botafogo foi procurado para a vaga do Fabinho? Não estou sabendo. Olha, eu queria colocar para vocês que o presidente do Corinthians respeita todos os profissionais que trabalham com ele. Jamais o presidente do Corinthians vai conversar com algum outro profissional que não seja o profissional que esteja trabalhando ali. Então, esqueça isso. O Corinthians não procurou ninguém através do seu presidente, da presidência do Corinthians. Jamais vai fazer isso com outro profissional qualquer enquanto ele estiver trabalhando. Hipótese alguma, ninguém foi procurado, porque o presidente do Corinthians não procurou ninguém. Então, fique tranquilo, não teve problema nenhum, não procuramos nenhum. Mesmo que o Fabinho tinha dito para mim, alguns dias atrás, que ele pensava em sair, né? Eu não procurei nada, que a gente tem que respeitar o profissional que está trabalhando. Isso eu sei fazer muito bem, faço aqui, faço nas minhas empresas, da forma que nós trabalhamos lá, respeitando o profissional que trabalha com você. E o Transferban, presidente? O Transferban é o seguinte, nós temos trabalhado aí para poder pagar o mais breve possível. Nós estamos negociando o caso do Rojas. Tenho certeza que a gente vai resolver também, que seria um Transferban que poderia vir, o segundo Transferban. Nós já estamos negociando. Está bem adiantado o caso do Rojas, praticamente negociado, está faltando alguns detalhezinhos pequenos. E também nós temos aí o Transferban da CBF, que nós estamos já conversando com ele também, sobre aquela questão lá que nós teríamos que pagar CNRD até na sexta-feira, meia-noite, nós pagamos na segunda-feira, meio-dia, e nós tomamos o Transferban 8 horas da manhã daquele mesmo dia que nós pagamos. E nós pagamos, e aí a sistemática da CBF, ela não tira o Transferban assim que você paga. E, ao contrário da FIFA, se você pagar o Transferban amanhã, você no dia seguinte está livre para contratações. E na CBF a sistemática é essa. Nós estamos conversando lá com eles, já conversamos com o departamento responsável pelo Transferban lá da CBF para a gente resolver esse problema. Então, nós fizemos o pagamento, só para você ter uma ideia, teria que fazer na sexta-feira até meia-noite, nós fizemos na segunda-feira até meio-dia, teria 5 dias para entregar
o recibo pago, mas mesmo assim nós tomamos transfer-ban. Foi naquele caso que todo mundo conhece aí, que era 7 milhões e 200, e tinha que dar 700 mil para o Cuiabá, né? Ele reclama tanto lá, e ele tinha só 700 mil para receber, e na verdade nós acabamos pagando os 7 milhões e 200, e agora, cada trimestre a gente tem que pagar 7 milhões e 200, trimestre agora em janeiro, nós vamos pagar também. Pode ficar sossegado que nós vamos pagar isso aí também, e nós vamos sair desse transfer-ban. Agradecer o presidente Muito bom. do Corinthians, Muito bom. Osmar. Obrigado, presidente. Muita saúde, Osmar presidente. Stabile, esclarecendo aqui para todos nós esse momento do Corinthians e principalmente a saída do Fabinho Soldado. Presidente, muito obrigado aí. Uma boa noite ao senhor, um Feliz Natal, um ótimo ano e que em 2026 o Corinthians siga aí no processo de recuperação.